Pensa só numa fábrica. Muito barulho, muito calor. Agora, e se a gente usasse a ciência para transformar esse lugar? Torná-lo não só mais produtivo, mas principalmente mais seguro e humano? Nessa análise, a gente vai ver exatamente como isso aconteceu. Pois é, por trás de todo aquele barulho das máquinas e do calor das forjas existiam perigos invisíveis, sabe? Coisas que afetavam todo mundo todo santo dia. E a chave para resolver esse mistério não estava em uma máquina específica, mas no espaço, entre elas. A nossa história se passa aqui no Brasil, numa fábrica que produz ferramentas florestais. É um trabalho pesado, manual, que exige muita habilidade. O ambiente é intenso. O som do metal batendo, o brilho do aço quente. É esse o cenário. Para a gente ter uma ideia, o processo é bem braçal. Tudo começa com barras de aço bruto. Elas são cortadas, aquecidas até ficarem vermelhas, incandescentes, e aí são forjadas, marteladas até pegar forma. Depois vem a têmpera para dar resistência, a afiação e, por fim, a montagem. Cada etapa dessas exige um esforço físico enorme. Ok, mas a grande questão é, como garantir que um trabalho tão exigente não acabe com as pessoas? Bom, é aí que a história muda, e entra a ciência da ergonomia. E não é só sobre ter uma cadeira confortável, é sobre projetar o trabalho para se encaixar nas nossas capacidades e nos nossos limites. Essa frase aqui, ela resume tudo. É a ideia central da ergonomia. Em vez de obrigar uma pessoa a se contorcer para usar uma máquina, a gente inverte a lógica e pergunta como a gente pode projetar essa máquina para facilitar a vida da pessoa. É uma virada de chave, né? Basicamente, a ergonomia usa dados, usa ciência para criar sistemas melhores. E o objetivo é sempre duplo. Primeiro, proteger o bem-estar das pessoas. E, ao mesmo tempo, deixar todo o processo mais eficiente. Uma coisa ajuda a outra. E foi aí que, para entender o que estava acontecendo de verdade naquela fábrica, uma equipe de pesquisadores entrou em cena. E eles não ficaram só olhando, não. Eles agiram como verdadeiros detetives, medindo o calor, a luz, o som, todas aquelas forças invisíveis que definem o dia a dia de trabalho. E o que será que eles descobriram? Olha, foi surpreendente. Os maiores riscos não eram as máquinas enormes, aquelas que todo mundo vê. Eram os fatores do ambiente, coisas que tinham sido ignoradas por anos. Vamos dar uma olhada nos dados. Primeiro de tudo, o calor. Numa fábrica que lida com metal incandescente, isso não é nenhuma surpresa, certo? Mas quão quente era de verdade? A análise mostrou uma coisa bem séria. Nas áreas de forja, a temperatura real era de 25,6 graus, passando do limite de segurança. Isso não é só desconforto, gente. Na prática, significava que os trabalhadores precisavam, por lei, de pausas de 15 minutos a cada 45 minutos de trabalho, só para evitar o estresse térmico. O próximo perigo invisível era o som. Aquele barulho constante de martelos, prensas, máquinas de esmerir. Como a gente vê aqui, o ruído era um problema constante. A estação de esmerilhamento, por exemplo, chegava a 94,2 decibéis. Isso é muito acima do limite seguro, que é de 85. Ou seja, sem protetor de ouvido, o risco de dano auditivo permanente era real, todo dia. E, finalmente, tinha a luz. Uma coisa que a gente nem para pensar, né? Mas que é absolutamente crucial para a segurança e para fazer um trabalho bem feito. Os dados mostraram que muitas áreas, como a de forjamento, tinham só 71,8 lux de luz. Isso é menos da metade do mínimo necessário para um trabalho seguro. E o curioso é que em outra área o problema era o contrário, luz demais, que causava ofuscamento, outro tipo de perigo. Então, vamos juntar as peças. Calor, ruído, luz, tudo isso era muito sério. Mas os pesquisadores perceberam que esses eram só os sintomas. A verdadeira causa do problema era muito mais profunda. O próprio layout da fábrica estava errado. O layout antigo era uma bagunça, um verdadeiro labirinto. A matéria-prima entrava por um lado, as peças viajavam para lá e para cá sem nenhuma lógica. As máquinas eram tão próximas que o espaço para se mover era mínimo. Agora imagina ter que manusear peças de metal quente nesse aperto. Era uma receita para o desastre. A solução, então, foi radical. Redesenhar todo o chão de fábrica, do zero, seguindo os princípios da ergonomia.
A meta era transformar aquele fluxo caótico em algo sequencial, transformar o ambiente de alto risco em um lugar seguro, e o processo que desperdiçava tempo em algo eficiente. O novo design criou um caminho lógico, bem claro. O aço entra, é cortado, forjado, temperado, afiado e montado, tudo em linha reta. Acabou aquele zigue-zague, aquele movimento perdido. Cada passo agora flui para o próximo. Isso deixou o trabalho mais simples, mais rápido e, o mais importante de tudo, muito mais seguro. E o resultado de tudo isso? A transformação foi gigantesca. Ao redesenhar o espaço físico, eles acabaram redesenhando a própria natureza do trabalho. E isso trouxe benefícios tanto para as pessoas quanto para a produção. Foi aquele efeito dominó positivo, sabe? O novo layout não só diminuiu os perigos físicos, mas também deixou o trabalho menos frustrante e bem mais eficiente. É um exemplo perfeito de como um bom design ajuda tanto a segurança quanto a produtividade andarem de mãos dadas. No fim das contas, o que a gente aprende com isso é que uma fábrica não é só um monte de máquinas, é um sistema humano. E projetar esse sistema com as pessoas no centro não é só uma boa ideia, é a chave para criar um ambiente de trabalho onde todo mundo sai ganhando. Isso faz a gente pensar, né? Seja numa fábrica, num escritório ou trabalhando de casa, quais são essas forças invisíveis, o calor, a luz, o barulho ou a própria organização do espaço que moldam a nossa experiência de trabalho todo dia. Às vezes, as maiores melhorias vêm de olhar com atenção para aquilo que a gente se acostumou a ignorar.